Olá, boa noite. Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um acerto. Legal que hoje está mais do que especial, já que estamos estreando a nossa websérie especial de saúde mental, contando com a ilustríssima participação da doutora Luísa Novo. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem? Oi, Luciana, boa noite. Boa noite a todos do Acerto Legal. Obrigada pelo convite. Estamos aí ansiosos por essa live para falar desse assunto, né? O assunto do momento, certo? É o assunto do momento, sobretudo quando nos deparamos com os índices alarmantes de suicídio em todo o Brasil. Justamente o que nos motivou a criarmos uma websérie especial de saúde mental, para conscientizar as pessoas da importância de buscar um atendimento médico, um atendimento profissional, de buscar uma ajuda especializada. E quem sabe assim, doutora, nós conseguimos evitar ou diminuir um pouco mais esses índices tão absurdos que, infelizmente, está atingindo todo o nosso país. Concorda? Sem dúvida, sim. Muito bom você estar trazendo esse assunto à tona, né? Porque o suicídio em si é um assunto bem delicado, que as pessoas têm dedos para falar, mas a melhor forma de prevenção é poder falar sobre isso. E não tem como a gente falar disso sem falar em saúde mental, né? Então, enfim, acho que esse é um tema de muita relevância. Que bom que você pôde trazer isso para distribuir informação para um público que normalmente não é o meu público diretamente, né? Mas que para chegar e alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Sim, perfeito, doutora. Doutora, eu gostaria de dar boa noite para as pessoas que estão entrando. Eu já vi que o Adilson Tamura já está aqui presente conosco. O Adilson, se eu não me engano, ele é de São Paulo, mas sempre está acompanhando os nossos programas. Seja muito bem-vindo, Adilson Tamura. Bom, a doutora Luísa Novo é psiquiatra pela UFRJ e é psiquiatra do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, certo, doutora? Isso aí. Doutora, o que seria a psiquiatria, então? É uma especialidade médica, como todos nós sabemos, que trata da saúde mental do indivíduo. Seria isso, doutora? Exatamente, né? Nós, psiquiatras, somos formados em medicina. A gente é capacitado para fazer avaliação de diagnósticos de transtornos mentais, né? E definição de tratamento de uma possível doença, né? Então, a definição de psiquiatria seria o médico da alma, né? As doenças mentais são aquelas doenças relacionadas às questões emocionais e comportamentais, né? Então, a gente faz medicina, a gente faz 6 anos de medicina para depois fazer residência médica em psiquiatria. Ah, sim, perfeito, doutora, perfeito. Então, quando a saúde mental do indivíduo está abalada, muitas vezes pode acontecer do indivíduo começar a ter danos físicos, ou seja, não apenas o dano mental, como ele também pode sofrer alguma patologia física, e a doutora poderia falar se isso procede ou se não procede, é isso mesmo? Na verdade, Luciana, várias doenças mentais. É muito difícil a gente separar totalmente, né, um indivíduo, separar a parte mental da parte física, né? A saúde, ela é uma saúde como um todo. A saúde como um todo, ela implica em saúde mental. Então, a gente não pode falar em saúde, uma pessoa que tem saúde, se ela não tem saúde mental, né? E dentro dos transtornos mentais, existem uma série de manifestações físicas. Quase todas as doenças mentais podem ter alguma manifestação física como sintoma, como sinal ou sintoma, né? Até porque, como somos um indivíduo como um todo, e existe uma relação do cérebro com o corpo, né? Nosso cérebro é responsável por
enviar informações para todos os órgãos do corpo, isso está diretamente relacionado. Então, quando a gente tem algumas alterações nas doenças mentais, algumas alterações em áreas específicas do cérebro, isso pode sim ter repercussão nos órgãos, nos sistemas como um todo, né? Não só na parte do comportamento. Perfeito, doutora. Então, dentro dessa seara, o que seria uma saúde mental plena? E qual a importância de ter uma boa saúde mental? Qual a importância de estar com a sua saúde mental em dia, a fim de evitar danos maiores, problemas, enfim? Uhum. Então, foi como eu te falei, não existe saúde sem saúde mental, né? Sim. A saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? O que a gente sabe de saúde mental é que seria um estado de bem-estar onde o indivíduo pode perceber as próprias habilidades, lidar com o estresse cotidiano, trabalhar produtivamente e contribuir para a comunidade, né? Então, a saúde mental é definida dessa forma pela OMS. Quando você tem saúde mental plena, seria essa capacidade de você reconhecer, né, as suas próprias habilidades e passar pelos estresses de uma forma saudável. Muito se pensa que ter saúde mental plena não ter estresse com nada. Isso não existe, né? Faz parte de estar vivo a gente sofrer, a gente ter estresse, a gente passar por desconfortos, situações difíceis, isso faz parte de estar vivo, né? Agora, você tendo a capacidade de passar por isso de uma forma mais amena e conseguir superar esses estresses cotidianos e ajudar os outros, isso sim seria ter uma saúde mental plena, né? Perfeito. Doutora, como identificar que um familiar ele está com a saúde mental abalada? E como ajudá-lo de forma mais efetiva, principalmente se a pessoa observar isso e o familiar se negar a procurar um médico especializado para poder se tratar? Quais são os principais indícios que mostram que o ser humano ele está com a saúde mental abalada? Na verdade, acho que, por exemplo, nesse momento de pandemia, estamos todos com a saúde mental abalada, né? Sim, é verdade. Existem períodos da vida que a gente vai estar não tão pleno assim, e isso não significa que a gente tem um transtorno, né? O sofrimento, como eu falei anteriormente, faz parte de estar vivo, né? Então, Sim. eventualmente, você passar por um momento, uma situação difícil, e isso ter uma repercussão no seu comportamento, por exemplo, é muito comum, término de relacionamento, você ficar um tempo mais quieto, mais choroso, sem apetite, sem dormir direito, ou uma saída de um emprego, enfim. Inúmeras situações estressantes podem interferir na nossa saúde mental, digamos assim, né? Isso não significa que a pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico, que ela esteja com um transtorno mental naquele momento, né? Então, é importante a gente estar atento, e assim, você perguntou em relação ao familiar, né? Mas isso serve para a gente também. Quando o nosso funcionamento, né? Quando a gente vem apresentando ou vê algum familiar apresentando algum tipo de mudança de comportamento que está muito frequente, está se prolongando, se isso vem piorando com o tempo, se isso está gerando um sofrimento psíquico intenso, que a pessoa não está conseguindo dar conta de lidar sozinha, e se isso está interferindo na vida da pessoa, de modo que ela deixa de fazer diversas coisas que ela fazia anteriormente, se isso interfere, por exemplo, no trabalho da pessoa, nos relacionamentos, se interfere na vida acadêmica, se interfere na vida social. Ou seja, você tem uma mudança importante do comportamento, e isso está se prolongando,
aí sim a gente precisa ficar de olho e pensar num possível transtorno mental, né? Eu falo possível porque isso só a gente só consegue fazer o diagnóstico se a gente puder avaliar essa pessoa. Então, se a pessoa procurar ajuda ou se o familiar levar essa pessoa para algum atendimento. A gente é médico, então a gente faz um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes algumas doenças clínicas podem mimetizar sintomas psíquicos, né? Então a gente precisa descartar que alguma outra causa esteja sendo responsável por aqueles sintomas. Enfim, então o foco principal é uma mudança de comportamento muito importante. Assim, você vê que a pessoa nunca foi daquele jeito, de uns tempos para cá passou a ter aquele comportamento, sabe? Sim. E aquilo está se perdurando, está aumentando de intensidade, está atrapalhando a vida do indivíduo. Aí sim a gente vai levantar a hipótese, tá, de poder haver algum transtorno mental, e aí talvez uma avaliação psiquiátrica seja necessária. E aí, nessas situações que você falou, quando o familiar não aceita buscar ajuda, dependendo da situação, Luciana, se for alguma situação em que a pessoa não reconheça e seja algo grave, algo que ofereça risco para a própria pessoa, né? Naquele momento, um risco de morte imediato, por exemplo, uma pessoa que está falando em suicídio, planejando um suicídio, ameaçando o suicídio, mesmo que ela não aceite, é lógico que o familiar vai precisar intervir de forma mais ativa, ou se for alguma pessoa que naquele momento não tem capacidade de responder pelos próprios atos, então, se estiver com algum sintoma delirante, por exemplo, em que a pessoa está fora da realidade, ou se for alguém que tem alguma incapacidade cognitiva, se for menor de idade, se for algum idoso com uma alteração de comportamento, uma alteração cognitiva importante, aí sim a família deve interceder, né? Num primeiro momento, a gente vai sempre tentar fazer junto ao paciente, tentar ser empático, tentar dizer que está preocupado, chamar para perto e falar: eu estou vendo que você está assim, eu estou vendo que você está assado, eu estou preocupada. Levar situações, por exemplo, exemplos de outras pessoas que já buscaram tratamento ou que já precisaram de ajuda e que melhoraram, ou falar de si próprio em situações que acabaram não conseguindo dar conta de resolver sozinho, né? Sempre tentando ser empático, falando da importância. Muitas vezes a pessoa não reconhece, mas ela se incomoda com algum sintoma específico, com frequência, por exemplo, a insônia. Então, talvez ela não perceba que está deprimida, ou que está ansiosa, ou que está com algum outro problema, mas ela se incomoda com o sono, e aí você pode pegar esse sintoma específico e falar: mas isso não está te atrapalhando? Você não acha que seria melhor, né, pedir ajuda e tal? Então, em situações de menor gravidade, a gente fala de comendo pelas beiradas e mostrando sempre empatia, tentando chamar o outro para vir aos pouquinhos, mas tentando apontar ali para o que está trazendo sofrimento para aquela pessoa e o que está atrapalhando. Você não era assim, né? Agora você está assim, você está dando conta de trabalhar igual você sempre esteve e tal. Isso, talvez você precise de ajuda, talvez, né, conversar com alguém pode te ajudar. Em situações mais graves, que existe um risco imediato, alguém que está com psicótico ou ameaçando suicídio, em algumas situações a gente vai precisar intervir contra a vontade da pessoa. Isso pode ser feito de forma emergencial, em casos mais extremos, chamando uma ambulância, por exemplo, ou levando a uma emergência psiquiátrica para uma avaliação, ou mesmo chamando um médico para ver essa pessoa em casa, se for
possível, né, naquele momento. Se for viável, sim. Exatamente. Muitas vezes, quando me procuram perguntando isso, em algumas situações, eu recomendo que o próprio familiar marque a consulta para ele, para pedir alguma ajuda, contar a situação, porque aí isso facilita também do médico ou do próprio psicólogo escutar aquele caso específico, porque cada caso é um caso, né? E a gente vai falar Exatamente. assim, olha, nesse caso, o que eu te sugiro é fazer isso, isso, isso. Nesse caso, a possibilidade é essa, entendeu? E muitas vezes o próprio familiar buscando ajuda, o paciente depois, né, fica mais encorajado, sabe? Doutora, na verdade eu perguntei isso porque eu já escutei de familiares que notaram, porque lá no escritório nós trabalhamos com algumas áreas em específico, dentre elas direito previdenciário. Então, nós temos muitos clientes com incapacidade laborativa por vários problemas relacionados à saúde mental. Então, eu já escutei por diversas vezes de familiares que notaram que aquela pessoa estava precisando de ajuda, que teve uma mudança de comportamento e a pessoa falou, não vou, eu não aceito, isso vai melhorar, isso é só um momento, isso é momentâneo, daqui a pouco passa. E eu já escutei isso de diversos familiares, por isso que eu perguntei quais são os principais sintomas que fazem com que o familiar, ele tem essa consciência de que aquela pessoa que ele tanto gosta, que ele se preocupa, não está bem emocionalmente, que aquela pessoa deve sim procurar uma ajuda especializada. Inclusive, eu já escutei até mesmo de algumas pessoas um certo preconceito ou resistência em procurar um psiquiatra, porque existe isso, infelizmente existe. Eu já escutei coisas do tipo, eu não sou maluco, então eu não tenho que procurar um psiquiatra. Eu falo assim, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Em pleno 2020, eu ainda escuto Existe, sim, existe demais, existe muito mesmo. Foi por esse motivo que eu fiz essa pergunta. Eu gostaria de dar boa noite. Ai, desculpa te interromper. Eu gostaria de dar boa noite para o Will Gomes, para a Sheila Robson e para o Eduardo Dias, que elogiou o tema, falou que é um tema atual de total relevância, principalmente nesse momento tão singular pelo qual nós estamos passando. Exatamente. É isso daí, mas prossiga, doutora, por favor. Então, em algumas situações, talvez seja mais fácil para a pessoa procurar um psicólogo, de repente, não só um psiquiatra, não precisa necessariamente ser direto um psiquiatra. Muitas vezes nem há necessidade de um psiquiatra, né? Muitas vezes só uma abordagem com um psicólogo pode já dá conta de ajudar aquela pessoa naquele momento. E um bom psicólogo vai saber o momento correto de encaminhar para um psiquiatra. Né? Então, assim, procurar um psicólogo nunca é demais, né? O psiquiatra talvez nem sempre é necessário, mas... Então, desculpa, doutora, perdão, pegando só o gancho no comentário da doutora, quando procurar um psiquiatra e quando procurar um psicólogo, doutora? Então, eu sou suspeita, eu sempre acho que procurar o psicólogo é sempre uma ótima opção, né? Mas se você está sentindo que o seu prejuízo, se as suas dificuldades, para lidar estão tão intensas e chegaram num ponto que estão te paralisando de uma forma muito proeminente, que isso afeta várias áreas da sua vida, né? Mas que você percebe assim, uma série de fatores que vem interferindo isso, né, nas suas atividades, uma série de sintomas, e comumente sintomas físicos, por exemplo, né? Um desânimo, uma tristeza, pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de morte, cansaço, problemas intestinais, boca seca, taquicardia. Esses sintomas físicos, eles costumam melhorar bastante com a medicação, né? Então, quando você
percebe assim, uma comemoração de sintomas, um conjunto de muitas coisas que vêm acontecendo ao mesmo tempo e que você não está dando conta de resolver sozinho, e que isso assim, não existia previamente, né? Isso é uma coisa nova. Talvez seja o momento de procurar um psiquiatra. Agora, se for uma questão pontual, por exemplo, estou com uma questão no meu emprego que eu não estou sabendo lidar, ou uma questão, alguma decisão que você precisa tomar, ou até mesmo, né, um sintoma que já existe de longa data, desde sempre eu tenho, não sei, um mau humor extremo, mas não tenho nada muito além disso. Talvez o procurar um psicólogo seja uma primeira opção, e foi o que eu te falei. O importante é procurar ajuda, Luciana, porque um bom psiquiatra e um bom psicólogo vão saber encaminhar um para o outro. A gente trabalha muito em conjunto, sabe? Então, a maior preocupação é de procurar ajuda. Entendeu? Perfeito, doutora. Obrigada por ter elucidado essa questão. Doutora, qual a importância do Setembro Amarelo? Então, a gente precisa falar de suicídio, né? É um tema muito relevante, é um tema difícil de ser abordado, mas a prevenção, a informação é de extrema relevância, assim, acho que talvez a melhor forma de prevenção de suicídio é informação, né? Então, quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente traz esse assunto que ainda é um tabu, quando a gente esclarece para as pessoas, não só para quem talvez esteja sofrendo ou pensando nisso, mas para também familiares que podem estar passando por situação, porque quando a gente pergunta quem já passou por isso, ou já viu, ou já esteve com alguém que falou ou pensou em suicídio, é uma imensa maioria de pessoas que já passou ou já viu alguém passando por isso, ou já ouviu falar. O suicídio, atualmente, eu acho que é a segunda ou terceira causa mais comum de mortes em jovens, né, no mundo. Perde apenas para acidente automobilístico. Então, não é uma coisa rara que acontece pouco. O suicídio está aí. E muitas pessoas têm uma crença de que falar sobre isso pode instigar os outros a atentar contra a própria vida, e é exatamente o oposto. Quando a gente fala sobre isso, a gente desmistifica, né, a ideia por trás do que é o comportamento suicida, e isso facilita a procura de ajuda, né? 95% das tentativas de suicídio e das mortes por suicídio são mortes evitáveis, porque são mortes causadas por transtorno mental. Isso tem tratamento, né? Então, a gente esclarecer que isso é passível de tratamento, que é preciso procurar ajuda, que não é frescura, que não perguntar para alguém se está pensando em suicídio, que isso não incentiva o suicídio. Pelo contrário, a gente precisa, nós profissionais, precisamos perguntar ativamente aos pacientes que nos procuram, né? Mas se você tem algum familiar ou alguém que está precisando de ajuda, é super importante tocar nesse assunto, né? E não achar que é frescura, não tratar achando que é falta de alguma coisa na vida da pessoa, ou falar que uma hora melhora, ou que bola para frente, você tem tudo, tanta gente sofre mais, você está pensando assim, ou então, não sei, falar que vai passar, ou que quem quer se matar, mata mesmo. Esse tipo de desinformação que atrapalha. Então, o Setembro Amarelo vem para a gente passar informações e reforçar a ideia de que vamos procurar ajuda, vamos falar sobre o suicídio para a gente reduzir o número de pessoas que estão precisando aí de ajuda e precisando de um possível tratamento, evitar essas mortes, né? A gente precisa falar disso o ano todo, mas
em setembro, criou-se essa campanha para a gente, enfim, trazer à tona esse assunto nesse mês, precisa ficar mais fortalecido ainda, né? Perfeito, doutora, maravilha. Doutora, agora falando de ansiedade e depressão. A doutora acredita, pela sua experiência, que uma ansiedade não tratada pode levar à depressão? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pela minha experiência, não, pelos livros mesmo. Isso é sabido, isso é comprovado pela literatura, que anos e anos de ansiedade não tratada, né? E aí, quando eu falo de não tratada, isso não necessariamente implica tratamento medicamentoso, tá, Luciana? Alguns quadros de ansiedade podem ser tratados só com psicoterapia e atividade física, né? E não necessariamente toda ansiedade precisa ser tratada com medicação. Na verdade, a ansiedade não, um transtorno de ansiedade, né? Porque ansiedade e sintoma todo mundo tem eventualmente. Mas... Então, a doutora está dizendo que na psiquiatria também existe tratamento sem remédio? Não, medicamento. Medicamento. Sim, sim. Os transtornos mentais não necessariamente precisam ser tratados com medicação. Alguns precisam, mas alguns não necessariamente. Por exemplo, uma depressão leve, uma ansiedade leve, podem ser tratados com atividade física e psicoterapia, né, e algumas abordagens complementares, como a meditação, por exemplo, que vem ganhando muita força aí no campo da psiquiatria. A psiquiatria ela vai ser responsável por fazer o diagnóstico e indicar o tipo de tratamento. E nem sempre esse tratamento implica em uso de medicação, entendeu? Perfeito. Normalmente... Confirmando o que você falou, sim, muito tempo de transtorno de ansiedade não generalizado, que ansiedade é transtorno de ansiedade generalizada, o nome oficial, né? Mas muito tempo de transtornos ansiosos não tratados, ou até maltratados, Luciana, porque isso também é uma coisa que a gente vê, né? Eu peguei o Rivotril da minha prima, e ela toma, eu estou tomando há anos. Isso é fator de risco, sim, para uma progressão, uma piora do quadro, que pode, sim, evoluir para depressão, entendeu? É verdade, eu escuto muito isso mesmo. Pessoas que pegam remédio emprestado ou que conseguem comprar esse tipo de remédio que é controlado até mesmo sem receita. E ficam se automedicando e acabam ficando viciadas nesse tipo de medicação para dormir, por exemplo, e não procuram um médico especializado em hipótese alguma. Eu já escutei isso. E confesso que fiquei bem horrorizada com isso. Doutora, crianças sofrem depressão também? Sim, podem sofrer. Eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, né? Mas sim, esse diagnóstico é um diagnóstico possível na infância e adolescência, e não só possível, como comum, tá? Agora, tem características muito peculiares a depressão na infância e adolescência. Ela costuma cursar, por exemplo, muito mais com irritabilidade do que com aquela depressão clássica do adulto, de ficar triste, desanimado, entendeu? Tem algumas nuances aí, inclusive a especialidade de psiquiatra da infância e adolescência. Mas não só podem, como com frequência ficam deprimidos, né? Uma coisa que é importante notar assim, crianças que mudam muito o comportamento, ficam muito retraídas, começam a faltar aula, a gente precisa botar atenção aí, porque talvez seja um quadro depressivo. Agora, na infância e adolescência, a gente evita ao máximo medicar. A primeira escolha de tratamento, não serem situações muito graves, é um tratamento com um psicólogo, com psicoterapia, né? Perfeito, doutora, perfeito. Doutora, pode até parecer uma pergunta ignorante, mas é uma pergunta de uma pessoa que está em busca de conhecimento, assim como o nosso público aqui. Claro. Quando internar uma pessoa? Porque eu acredito que deve ser uma medida drástica
e totalmente necessária para chegar ao ponto da internação. Então, quando internar uma pessoa, doutora? Luciana, não existe uma resposta pronta para isso, né? Mas a internação, na medicina como um todo, né, não só na psiquiatria, é quando o risco daquela pessoa é um risco imediato em que o tratamento em casa, né, um tratamento ambulatorial, que é só dias, consultas, é um tratamento que não é possível, ou enfim, que pode ser que demore mais, né, então, ou deixar a pessoa em ambiente domiciliar é um risco enorme. Então, em situações em que a pessoa precisa ser monitorizada, né, e está num ambiente de segurança. Geral, recebendo, né, todos os cuidados necessários, né, doutora? Exatamente. E na psiquiatria também, algumas situações em que, em doenças em que a pessoa não tem consciência de que está doente, não aceita tratamento, e isso não é possível ser feito em casa com os familiares por alguma questão específica, entendeu? Tá, eu gostaria também de dar boa noite para, acho que eu falei do Will Gomes, que é um grande designer que nós temos aqui no Rio, Eduardo Dias, José Galvanho, a Beth Medeiros, esteticista. Beth, é sempre um prazer recebê-la aqui no programa, e Carlos Alberto Cardoso do Nascimento, que está nos acompanhando e fez até um comentário que há 32 anos ele toma 2 remédios controlados, então já se tornou habitual para ele. Acredito que sejam remédios controlados, esses remédios que ele mencionou aqui. São sim. São 2 remédios controlados, né? E eu espero que o Carlos Alberto esteja sendo acompanhado por um psiquiatra ou por alguém capacitado em fazer esse tratamento, porque algumas medicações, idealmente, não devem ser utilizadas no longo prazo, né? Os benzodiazepínicos, que são aqueles famosos tarja preta, em geral, eles não são recomendados para uso crônico, porque eles podem gerar algumas implicações no longo prazo e aumentar o risco, por exemplo, de déficit cognitivo, de Alzheimer, enfim. É perigoso, né, doutora? Mas, por outro lado, eu acho importante, né, as pessoas falarem que tomam, porque muito mais gente toma do que a gente imagina, porque existe todo um mito, um preconceito com as medicações psiquiátricas, com os psicotrópicos, e é importante a gente desmistificar isso, né? Existe uma crença de que todos os remédios viciam, que dopam, que é sossega-leão, que vai deixar um bando de efeito colateral irreversível, e na prática isso não acontece, né? Existem sim riscos, a gente só prescreve medicação quando o benefício supera o risco, né? E, enfim, mas é importante que haja um acompanhamento para a gente avaliar ao longo desse acompanhamento possíveis efeitos colaterais, esses riscos inerentes ao uso de qualquer medicação, mesmo que não sejam as psicotrópicas, né? Isso precisa ser acompanhado ao longo do tempo. Mas, em geral, se você tem um acompanhamento adequado, não são medicações que costumam causar dependência, né? E aí a gente também tem que ver o que é a definição de dependência, porque se eu sou diabética e eu preciso de insulina, eu sou dependente da insulina para controlar a minha doença, né? Agora, a preocupação é em relação ao vício. E aí isso precisa ser abordado na consulta, porque sim, algumas medicações podem causar, mas isso é a exceção, né? Não é assim, não é a regra, né? Ainda existe sim muito preconceito em relação às medicações psiquiátricas. Muita gente diz que não quer tomar remédio, porque é remédio de maluco, ou porque vai ficar dopado, ou porque dependente e tal. Vai interferir, e assim,
muita gente usa, muito mais gente do que todo mundo imagina, vida é normal e, pelo contrário, né? Por causa do tratamento, consegue voltar a ter qualidade de vida, porque as doenças mentais, elas interferem muito na qualidade de vida, no bem-estar, na qualidade de vida. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma indagação, repassar uma indagação feita pela Bina Rocha. Doutora, boa noite. Quando uma criança de 13 anos tem déficit de atenção e hiperatividade, tem obsessões por bonecos feitos por ele mesmo, isso tem fim um dia ou tem que ter algum tratamento específico? Ressaltando que ele já faz acompanhamento com o neuropediatra, com a psicóloga, enfim. Inclusive faz atividades esportivas e faz uso de medicações. Bina, fica muito difícil de eu te responder isso sem avaliar essa criança, né? Dar qualquer tipo de opinião de um quadro que eu não avaliei é bem complicado, né? Em geral, as doenças mentais os transtornos mentais são doenças crônicas, né? Então, é uma coisa que a gente vai precisar botar atenção para o resto da vida. Isso não significa que a pessoa vai precisar de medicação o resto da vida. Botar atenção e tratar pode ser só com terapia, só com atividade física, e aí isso varia muito de caso a caso, né? Mas ter fim um dia, qualquer comportamento que seja disfuncional ou que seja que cause muito sofrimento, sim, pode ter fim um dia, né? Eu não vou saber, por exemplo, você falou do déficit de atenção e hiperatividade, ao longo da vida adulta, isso costuma diminuir. Os sintomas, especialmente de hiperatividade, costumam reduzir na vida adulta, né? Costumam prevalecer mais os sintomas de desatenção. Mas assim, acho que o mais importante é que ele já está sendo acompanhado, tem adultos aí, né, prestando atenção para essa criança, que às vezes não sabe pedir ajuda e tem uma forma mais disfuncional de pedir ajuda, ou mais infantil mesmo, e conversar diretamente com a própria psicóloga, com a psicopedagoga, com o fono, porque são as melhores pessoas que vão saber mais do caso e vão poder te ajudar melhor. Mas acho maravilhoso e fundamental ele estar fazendo atividade esportiva além do uso da medicação. Isso faz parte do tratamento, né? Ok. Teve uma pessoa aqui, Luiz, que ele perguntou o seguinte: doutora, um profissional, acredito que ele esteja se referindo a um psiquiatra, até perguntei, mas ainda não obtive a resposta. Um profissional, imaginemos que seja um psiquiatra, doutora, pode indicar uma ajuda na área espiritual, como, por exemplo, uma oração, ou isso Luiz, seria fora dos padrões? Luiz, qualquer bom profissional vai incentivar o paciente a procurar qualquer coisa que lhe traga bem-estar. Eu, particularmente, acredito sim que focar ter uma ajuda nessa área espiritual pode sim ajudar, pode sim trazer benefício para aquela pessoa. É importante a gente ressaltar que indicar uma ajuda, assim, sugerir é diferente de indicar, né? Cuidar da saúde implica em cuidar da espiritualidade. Eu acredito nisso, né? Então, acho que sim, um profissional pode indicar uma ajuda, não recomendar do tipo, olha, você tem que ir naquele lugar tal. Isso não. Tem que deixar a cargo da própria pessoa que está pedindo está sendo atendido. Agora, isso não faz parte oficial do tratamento para os transtornos mentais, tá? E isso não... o tratamento oficial costuma ser medicação quando necessária, psicólogo e atividade física. Agora, você tem abordagens complementares como busca de espiritualidade, a meditação, por exemplo, que é muito importante para a maioria dos transtornos mentais.
Isso são recursos, sim, que podem ajudar, tá? E não... Agora, é muito importante ressaltar que, mesmo que uma ajuda espiritual tenha relevância, seja incentivada pelo profissional, isso não implica em abrir mão do acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra, tá? Pelo contrário, é mais uma ajuda, não é para entrar com um e sair com o outro, entendeu? Isso não pode ser esquecido, né? Muita gente acha que a pessoa está com um problema espiritual e aí não precisa procurar ajuda médica ou ajuda psicológica por causa disso. E aí que mora o perigo, né? Ou muitas pessoas que estão estabilizadas, com algum quadro estabilizado, depois de terem procurado ajuda psiquiátrica e psicológica, e acabam abandonando o tratamento porque buscaram ajuda espiritual. Uma coisa não exclui a outra, são complementares, entendeu? Tomar muito cuidado com isso. Maravilha. Tá, ok. Dúvida elucidada, então. Doutora, em relação àqueles vícios como alcoolismo, drogas, a psiquiatria tem um papel muito importante, não é? Sim, os transtornos por uso de substância, eles são transtornos mentais, né? Então, na verdade, nessas situações, o tratamento multiprofissional é o mais importante para a abordagem desses casos, né? Não existem medicações específicas para parar de usar droga ou parar de beber, mas com frequência, pessoas que fazem uso de substâncias são pessoas que têm algum transtorno mental associado, então bebe porque está deprimido, bebe porque está ansioso, bebe porque tem fobia social, e aí as medicações podem contribuir muito também para você buscar o que está gerando aquele comportamento de abuso de substância, né? Então, e a psiquiatria, assim, o diagnóstico de dependência química é um diagnóstico feito pelo psiquiatra. Maravilha. Doutora, eu escuto muitos casos do tipo, olha, o fulano cometeu suicídio, mas ele parecia ser uma pessoa tão normal. Nossa, ele trabalhava, ele saía, ele ia ao shopping, ele cuidava dos seus familiares. Como que essa pessoa se matou? Então, eu escuto muito isso de pessoas que, de alguma forma, de certa forma, conviveram com aquela pessoa que cometeu o suicídio. E isso é muito preocupante, porque tem pessoas que têm, por exemplo, uma depressão, mas que não mostram isso publicamente. Tem pessoas que têm transtornos, têm algum tipo de síndrome, mas elas não mostram isso claramente para a sociedade. E quando essas pessoas cometem o suicídio, as pessoas elas ficam assim surpreendidas, porque elas realmente não imaginavam que aquela pessoa estava com um problema tão grave, mas tão grave, ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, lá no início, eu falei sobre a importância da família, a importância dos familiares para poder identificar se aquela pessoa está precisando ou não de uma ajuda profissional, de um tratamento médico especializado. E como é essa situação, doutora? As pessoas cometem suicídio e muitas, como eu estou relatando, elas não mostram para as pessoas mais próximas que elas têm um problema muito grave, não estão conseguindo lidar com esse problema ao ponto de tirar a sua própria vida. Doutora, como ajudar, como identificar que uma pessoa está passando por um problema muito grave? Qual o recado que a senhora teria para passar para a sociedade para que nós consigamos, quem sabe, diminuir esses índices? Luciana, muitas vezes a depressão, né, ela pode ser realmente uma doença silenciosa, né? Eu acho que o mais importante é o que a gente está fazendo aqui, falando sobre o assunto, né? Falando que isso existe, que isso não é frescura, que isso não é questões espirituais,
é causada por questões espirituais, então é uma doença, assim como a diabetes, a pressão alta, o hipotireoidismo, a depressão é uma doença. Então, a primeira coisa é esclarecer isso, né? Sempre tem alguém que percebe alguma mudança de comportamento. A gente vive num momento de redes sociais, né, de internet, vivendo aí de aparência e postando. Então, com frequência, a gente toma esse susto quando a gente vê que uma pessoa que parecia nas redes sociais está bem e não está bem, né? Mas ali no dia a dia, para quem está próximo, e aí eu acho muito importante você trazer esse assunto da família, né? Porque, de fato, a família que costuma estar mais próxima, e a família não necessariamente a família de sangue, né? Mas pode ser um amigo mais próximo, uma rede de apoio. Em geral, as pessoas tendem a procurar algum tipo de ajuda ou desabafar, mas eu vou te dizer que assim, eu não conheço um caso de alguém que passou totalmente despercebido, sabe? Sempre alguém vai perceber por conta da mudança de comportamento. Alguém que passou a ficar muito mais fechado, mais retraído, muito mais isolado, muito mais irritável, passou a beber mais, passou a dormir com mais frequência ou não dormir. Enfim, ficar atento a mudanças importantes de comportamento, assim, poxa, aquela pessoa nunca fez aquilo, aquela pessoa nunca foi assim, por que ela está assim agora, né? Isso são sinais de que aquela pessoa pode estar precisando de ajuda. Em geral, sempre tem uma pessoa mais próxima de quem a pessoa que está sofrendo, com quem a pessoa consegue se abrir mais, né? Então é importante também acionar a família, se for um amigo, por exemplo, entrar em contato com a família, e chegar, Luciana, acho que o mais importante é lembrar o seguinte, de tentar ser empático, sabe? Não chegar cobrando, tipo, levanta dessa cama, vamos embora, tá um dia lindo ali fora. Porque quando a pessoa está doente, ela não vai estar olhando se o dia está lindo ali fora ou não, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas fingem que estão bem, mas para quem conhece bem aquela pessoa, você vai perceber nos algumas pequenas dicas do dia a dia, sabe? Ela está ali, mas não está, você sente que ela não está interagindo tanto, enfim. Então, acho que estar atento mesmo a essas mudanças de comportamento e chegar perto da pessoa. Não, quando você está vendo que a pessoa não está bem, não adianta você chegar e falar assim, você está bem, está acontecendo alguma coisa? Quando você já sabe a resposta, chega e fala assim, olha, eu estou aqui, como eu posso te ajudar? Isso faz toda a diferença, né? E muitas vezes tentar ajudar só escutando, sabe? Ao invés de não julgar, porque muitas pessoas deixam de procurar ajuda por medo de se sentirem julgadas, por medo de serem ridicularizadas pelo preconceito, né? Aquela história de que aquele mito de que quem quer se matar se mata, isso é um mito. A maioria das pessoas que pensam em suicídio não quer de fato morrer, fica ambivalente nesse sentido. Então, muitas vezes tem alguns comportamentos que são interpretados como uma forma de chamar atenção. Está fazendo isso para chamar atenção. A gente precisa valorizar aquele tipo de comportamento da pessoa, porque é uma forma que a pessoa encontrou de pedir ajuda. Entendeu? Então, o mais importante é ser empático e não julgar, né? E assim, tá atento às mudanças de comportamento, né? Para alguém que não está ativamente pedindo ajuda, sabe? Mas se colocar próximo de forma empática e falar, como que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você não está tão bem assim, eu estou vendo que está diferente isso e aquilo.
E às vezes uma ajuda é só ficar do lado da pessoa, mesmo que sem falar nada, sabe? É acolher, se mostrar disponível. Acolher aquela pessoa. Uhum. Acolher mesmo. Eu gostaria de dar boa noite aqui para a doutora Ana Cláudia Pinheiro. A doutora Ana Cláudia é uma advogada muito querida, voltou recentemente de Portugal, onde fez o seu mestrado. A Sara Soares, que também chegou e fez um comentário falando que está achando muito interessante esse nosso bate-papo, que inclusive ela conhece pessoas que não demonstravam que tinham esse tipo de doença e que acabou, essas pessoas que eu acredito que ela esteja se referindo a uma pessoa específica, que acabou tirando a sua própria vida. Realmente é muito complicado. Doutora Luísa Lobo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, estamos já nos aproximando do fim, e como nós estamos no Setembro Amarelo, eu queria que a senhora desse um recado especial para a sociedade. Foi por esse motivo que nós criamos a websérie especial de saúde mental, para poder conscientizar a sociedade da importância de buscar ajuda, da importância de procurar profissionais especializados, da importância de ter o conhecimento. Então, eu queria que a senhora desse um recadinho especial, principalmente para aquelas pessoas que estão apresentando sintomas de depressão, para evitarmos aí o suicídio. Qual o recado que a senhora poderia deixar? Luciana, obrigada pelo convite e por se preocupar de trazer esse assunto à tona, né? Eu acho que o principal recado é assim, eu estou lendo o que a Sara escreveu, né? Uma família bem-sucedida, tinha uma família linda, um bom emprego, formada com graduação, depressão é doença. 95% das mortes por suicídio são das tentativas de suicídio ocorrem por conta de transtornos mentais que são passíveis de tratamento, né? Então, a gente identificar isso, mesmo que a pessoa não dê sinais verbalmente, né? Mesmo que a pessoa não diga isso, o corpo dela diz, né? Você percebe essas mudanças de comportamento, você percebe o distanciamento. E o fato dela ter uma família bonita, um bom emprego, isso não faz com que a pessoa não necessariamente... Isso não é um fator que protege plenamente a pessoa de ter depressão. Por exemplo, qualquer um pode ter depressão, mesmo que tenha uma vida linda e maravilhosa e tenha tudo. Enfim, depressão é uma doença, os transtornos mentais são passíveis de tratamento, é fundamental a gente estar podendo falar disso para evitar o maior número dessas tentativas de suicídio, né? Porque elas são evitáveis desde que haja um acompanhamento com profissionais capacitados, com a família estando junto, né? Isso contribui e muito para a melhora daquela pessoa, e a família ou uma rede de apoio. Eu acho que o meu principal recado é o seguinte: ninguém dá conta de resolver tudo sozinho. Nós somos seres humanos, somos seres gregários, a gente não precisa, a gente vive em sociedade, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode buscar ajuda, todos nós precisamos de ajuda em alguma área da nossa vida. Eu estudei, eu sou formada, né, eu tenho todo o conhecimento e, invariavelmente, eu preciso recorrer à minha rede de apoio para alguma situação que sozinha eu não estou conseguindo lidar. Então, não tem nada demais procurar ajuda, pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente aceita que a gente não é perfeito, que a gente não dá conta de tudo sozinho, isso é um sinal de coragem, né? E tá tudo bem pedir ajuda, porque 100% da humanidade precisa de ajuda
em algum momento. Então, se você acha que não está dando conta sozinho de passar por alguma situação, ou se você está apresentando algum sintoma, alguma mudança de comportamento, algum desconforto, alguma questão emocional que está muito recorrente, está te causando um sofrimento muito intenso, está atrapalhando a sua vida, e que você não está dando conta sozinho, peça ajuda, porque isso buscar ajuda é o primeiro passo, né, para que as coisas voltem a ficar bem, porque isso é plenamente possível. Não é rápido, não é fácil, dá trabalho, sim, mas é possível, né? Eu acho que quanto antes a gente pedir ajuda, mais fácil fica. Então, e se para quem estiver lidando com algum familiar ou alguém que você está vendo que está precisando de ajuda e você não sabe como, o meu recado seja empático, trate ele como você gostaria de ser tratado se você estivesse precisando de ajuda, né? Então, se você estivesse mal, você não ia pedir para alguém, não ia chegar, não ia gostar de ouvir, levanta dessa cama, bola para cima, né? Vamos sair desse quarto e tal. Não, você ia gostar de ser... Não tem forças para fazer isso, né? Não tem cabimento, exatamente, né? Então, é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, inclusive na hora de oferecer ajuda, né? E lembrar da empatia. Tá, a Sara Soares, ela fez 2 comentários. O primeiro deles foi uma dúvida. Uma pessoa que vive falando que tem depressão, vive fazendo coisas para chamar a atenção. Realmente ela tem essa doença? Bom, doutor, eu acho que ela tendo ou não, só pelo simples fato... Ela precisa de ajuda. Luciana, arrasou, viu? Não precisa nem ser psiquiatra. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Precisa, porque ela vive chamando atenção. Então, se ela chama atenção, se ela vive fazendo isso para chamar a atenção de familiares, amigos, etc., ela precisa mesmo procurar uma ajuda, né, para ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa ali que está fugindo da normalidade. Concorda, doutora? Sim, talvez ela não saiba se expressar de outra forma, né? É a dificuldade dela. E isso acaba sendo uma coisa grave. Se não for tratado, pode ter consequência aí. É difícil eu dizer se ela realmente tem essa doença, mas é comum que esse tipo de comportamento esteja, sim, associado, não dentro... Pessoas que têm esse perfil de chamar atenção, com frequência, podem, sim, ter episódios depressivos, transtornos ansiosos, né? De uma forma ou de outra, ela tem que buscar ajuda profissional. Exatamente. E a dona Sara também fez outro comentário, que há 3 anos ela perdeu uma prima que era bipolar e que cometeu suicídio. Olha aí que situação, né? Se era bipolar, já tinha algo também que ela deveria ter buscado uma ajuda. Enfim, tem algumas situações que o suicídio é como exceção, mas em algumas situações eles não são evitáveis, né? Infelizmente, eu sinto muito pela sua perda, Sara. A bipolaridade não seria um transtorno, doutora? Sim. Uma pessoa, uma hora ela está de uma maneira, outra hora ela já está de outra forma completamente diferente. Imagina a situação de quem convive com essa pessoa, hein? Imagina se é um transtorno que tem tratamento, né? É possível que haja uma estabilidade. Agora, quem ficou precisa se cuidar, Sara, né? Porque a família também sofre essas consequências aí de ter história familiar de suicídio. É o maior fator de risco para suicídio, né? Aliás, minto. O maior fator é uma tentativa prévia, mas é um fator de risco importante uma história familiar de suicídio. Então, para quem fica, acho que é importante também buscar ajuda para lidar com isso, porque nunca é fácil, né? Eu imagino a dor, eu imagino como isso deve abalar toda a família. E muitos se sentem até culpados já, e com aquele papo que nós estávamos tendo, doutora, como que eu não percebi, como que eu não identifiquei, como que aconteceu isso. Então, realmente, buscar ajuda é sempre necessária nesse tipo de situação.
Exatamente. Doutora Luísa Novo, mais alguma informação pertinente? Mais algum comentário? Não, acho que é isso. Acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, né, Luciana? Só agradecer mesmo a você ter trazido esse assunto à tona aqui e abrir esse espaço para a gente falar sobre isso. Sim, a finalidade é mais importante. Sim, doutora, a finalidade do nosso programa é justamente levar informações e esclarecimentos para a sociedade e graças a Deus, Deus em primeiro lugar sempre, nós estamos fazendo isso com muito êxito e estamos colhendo frutos, porque muitas pessoas que assistem um acerto legal acabam nos procurando. Eu acabei contraindo amizades, fiz amigos através das lives, através desses encontros e isso me motiva a continuar. Então, muito obrigada, porque a doutora dispôs aí do seu tempo tão corrido e tão precioso para conscientizar a sociedade desse tema tão importante. Gratidão, Obrigada, doutora Luciana. Obrigada a você. Tá, ok. Obrigada a todos pela participação, gente. Sim, era justamente isso que eu ia falar, doutora. Eu agradeço a todos pela participação aqui no programa e temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas. Doutora Luísa Novo, gratidão, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A doutora não tem ideia de como eu estou lisonjeada com a sua participação aqui na Acerto Legal. Um forte abraço, doutora, um forte abraço a todos vocês. Obrigada pela participação de todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Luciana. Tchau.